Vai reformar, mas está perdido em quanto vai gastar? Então assiste o vídeo de hoje que eu vou contar quanto custou a reforma de um apartamento de 37 metros quadrados. Olá! Eu sou a Carol do Estúdio Arc 56 e bem-vindos a mais um vídeo. Por aqui você encontra conteúdos de reforma, decoração, obra e projeto. E no vídeo de hoje eu vou contar sobre o projeto do AP Mini Closet que já foi concluído. Vou contar um pouquinho de quais foram as principais intervenções, o que a gente fez aqui e quais foram os valores. Então, quanto custou cada um desses ambientes, quanto custou cada um desses serviços. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal contando sobre a obra do AP Mini Closet e eu vou deixar o encarte aqui em cima. Lá você confere as principais soluções que a gente pensou para esse projeto, o que o cliente queria, quais eram as funcionalidades importantes que ele precisava ter. Então depois já vai lá e assiste um pouquinho para você ficar a par de todas essas intervenções, todas essas soluções de projeto e volta para esse vídeo e assiste o quanto que custou cada uma dessas partes desse apartamento. Eu sei que vocês amam esse estilo de vídeo, então já aproveita para dar aquele like se vocês estão gostando dessa ideia de conteúdo, porque assim eu consigo produzir mais conteúdos nesse estilo. E também para esse vídeo, para deixar ele mais organizado, eu vou começar explicando os serviços gerais que a gente fez aqui, quais foram os valores desses serviços gerais, e depois eu vou especificando para cada um dos pontos em cada um dos ambientes, são na sala, cozinha, banheiro, quarto, porque basicamente tem alguns serviços que foram realizados em todo o apartamento, como por exemplo mão de obra, troca de piso e revestimento, então para eles vai estar um valor fechado de tudo que a gente gastou com mão de obra, tudo que a gente gastou para pisos e revestimentos, tá bom? Então vamos pro vídeo. Nesse projeto, o cliente quis mudar bastante os espaços, mas ele preservou todas as paredes, então a gente não teve nenhuma demolição de parede. E ele também preservou o piso laminado que tinha nas áreas secas, então ali na sala, no quarto, ficou com o piso laminado existente. Agora, os pisos e revestimentos da cozinha e do banheiro saíram todos, então a gente trocou toda essa parte. E a sala também ganhou um revestimento novo, um revestimento da Lepre, que não é publi, mas bem que poderia ser. Então, gente, marca a Lepre aqui, quem sabe ela não me patrocina aí para algum próximo vídeo. Ia ser incrível, porque eu adoro essa marca. Eles são muito, muito bons, os produtos são de ótima qualidade. Outra coisa que é super importante eu comentar é que essa obra foi realizada no começo de 2022, então já faz 1 ano e meio. Então, para todos os valores que eu for passar aqui, lembra de acrescentar aí em torno de 15 a 20% a mais, porque a gente teve um aumento em todos os materiais e também teve um aumento na mão de obra nesse decorrer aí de 1 ano e meio, tá bom? Então vamos agora, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. E o primeiro item que eu vou apresentar aqui é a mão de obra. Então o primeiro item é a mão de obra, mas antes eu vou contar o que estava incluso, quais foram os serviços que eles realizaram, para vocês entenderem como que a gente chega nesse valor total, tá bom? Então, para a mão de obra foi realizado a retirada da marcenaria existente, porque na cozinha já tinha uma marcenaria existente, também tinha uma bancada em pedra que foi retirada, a bancada em pedra do banheiro também foi retirada. Ainda na cozinha e no banheiro foram retirados todo o piso e todos os revestimentos de todas as paredes. Também foi retirado ali os metais, as louças que estavam ali existentes. A bacia sanitária do banheiro a gente reutilizou, então ela foi retirada, mas depois ela foi recolocada. Também está incluso na mão de obra a colocação de todos esses revestimentos e pisos de novo, fazendo toda uma impermeabilização, que é super importante. Está incluso também a colocação do revestimento ali que eu comentei da sala, desse brick, desse tijolinho super gracinha. Também está incluso a pintura de todo o apartamento, as mudanças elétricas, então adição de novos pontos, mudança do ponto elétrico. Está incluso também a instalação de todas as luminárias, fitas LEDs, a parte de qualquer mudança hidráulica que teve. No caso desse apartamento a gente não teve uma mudança hidráulica, mas tem ali as instalações de sifão, torneira, tudo isso está incluso na mão de obra. E ainda na mão de obra também estava incluso a parte de instalação de miudezas. Então, o que são essas miudezas? Os metais, kit metais. A parte da torneira já sempre de praxe está incluso, mas o kit metais, então ali o toalheiro, o cabideiro, então a instalação de todos esses itens estava incluso ali na mão de obra, a instalação das cortinas também, então tudo isso estava ali no pacote da mão de obra. E esse pacote de mão de obra completo, ele saiu pelo valor de R$ 16.700. Às vezes eu vou usar aqui minha colinha
para poder conferir os valores certinhos para passar para vocês. Ah, e esse valor já considera materiais básicos, como fios, argamassas, rejuntes e tijolinhos, porque a gente usa bastante o tijolo para fazer ali a base de alvenaria, então também já está incluso aí nesse valor total de mão de obra esses materiais básicos. O segundo item que eu vou trazer aqui são os revestimentos e pisos. Para essa categoria, a gente então cobriu tanto a parte de piso ali da cozinha e do banheiro, os revestimentos das paredes também. No banheiro a gente revestiu somente o box, a parte de fora ficou finalizada na pintura. E ali na parte da cozinha, a gente também revestiu só a parede do fundo da bancada, tanto da bancada que vai na cozinha quanto ali na lavanderia. Além disso, também está incluso na parte de revestimento os rodapés, que a gente fez onde não teria o revestimento da parede, então tem o rodapé no próprio porcelanato, rodando também na parte da base de alvenaria, e a gente também tem o revestimento ali da parede da sala. Tudo isso ficou no valor de R$ 5.015. Deixa eu conferir aqui, isso mesmo. R$ 5.015 para todos esses pisos e revestimentos. O terceiro item que eu trago aqui é a marmoraria. A marmoraria também pode ser um item que pode pesar muito no seu orçamento, mas para esse caso, ele não fez a marmoraria pedras em tantos lugares. Normalmente você coloca o quê? A pedra na cozinha, que tem um valor um pouco mais elevado, e a pedra nos banheiros. Mas aqui a gente tem a pedra da cozinha, na verdade não é pedra, a gente tem a bancada da cozinha em marcenaria, que é na madeira maciça. Eu vou contar um pouquinho mais pra frente e passar esse valor para vocês também. Então aqui para a parte de pedras, a gente tem a bancada do banheiro, as baguetes, tanto do banheiro quanto a baguete que divide ali a cozinha para a sala. Como a gente não trocou esse piso da sala, a gente teve que fazer o acabamento da baguete conforme estava antes. Então, para todos esses serviços de pedra, a gente ficou com um valor de R$ 2.220. Então, ainda pensando nessas bancadas, a gente tem a bancada da cozinha, que foi feita então em madeira maciça Tauari. Ela foi feita tanto a parte da área molhada, então onde tem a cuba, o cooktop, quanto na parte ali da frente. Vou deixar aqui as imagens para vocês verem as indicações, mas essa parte da frente da bancada também foi feita em madeira maciça Tauari. E para poder fazer essa bancada para a área molhada, a madeira mais indicada é a Tauari. Inclusive, se vocês querem um conteúdo completíssimo contando como você pode ter a sua bancada da cozinha, uma bancada de área molhada em madeira, comenta aqui embaixo que aí eu faço um conteúdo falando só sobre a madeira maciça, as especificidades delas, as características, pontos positivos e negativos. Mas vamos continuando então. Para essas bancadas, tanto a da frente quanto a de trás, então essa bancadona e esse trechinho dela da frente, ficou no valor de R$ 4.350, essas duas bancadas. E o próximo item que eu vou trazer aqui é a marcenaria. E eu sempre falo que a marcenaria vai ser um dos itens mais pesados no seu orçamento. Isso porque a marcenaria ela engloba todo o apartamento e ela também tem um acabamento mais fino, mais delicado. São muitas peças, muitos detalhes, então é normal que ela tenha um valor mais elevado. Aqui para esse apartamento não foi diferente, ela foi o item mais caro porque a gente fez marcenaria em todos esses espaços. Então a cozinha completa com os armários inferiores e superiores, a mesma coisa ali para a lavanderia com um armário alto. A gente fez também um armário, uma bancada divisa entre a cozinha e a sala, então ali também foram feitos armários, tem uma prateleira superior, o rack também foi feito em marcenaria. Ainda na sala, a gente fez também esse cantinho home office, que é onde ele vai trabalhar. Olha que lindo que é esse cantinho home office, sou apaixonada nele. Então ele todo foi feito com acabamento em madeira. E aqui também na sala a gente tem esse móvel skate. E presta atenção que tem um detalhe super importante que eu quero comentar, que essas prateleiras são em madeira, dá pra ver que ali é um MDF, mas ali onde fixa essas prateleiras, que parece ser um metalon, na verdade é MDF também, MDF preto. E olha como fica super bacana. Quando você olha assim de longe parece um metalon, mas ele tem um acabamento no amadeirado. E é legal que ele tem uma durabilidade boa e também fica ali super bem composto com as prateleiras. Muito legal, né? Fazer essa substituição do metalon para o amadeirado. Funciona muito bem em várias situações, como é, por exemplo, nessa daqui. E no banheiro também está incluso ali tanto a parte da marcenaria do gabinete, então desse armário inferior e do armário superior, então toda essa extensão do armário superior com o espelho está incluso nesse orçamento de marcenaria. E ainda nesse apartamento a gente também tem o nosso queridíssimo mini closet.
E esse mini closet do quarto, ele tem tudo o que um closet tem direito. Então tem gaveta, tem cabideiro, tem prateleira, ele tem tudo. E a gente ainda colocou uma porta mimetizada para poder entrar nesse espaço. Então tudo isso, todos esses itens estão inclusos nesse orçamento de marcenaria, que ficou no valor de R$ 36.440. Então, esse é o valor total para o apartamento inteirinho, então, para todos esses itens que eu comentei. O próximo item são as luminárias, a iluminação. Então, para essa parte, eu estou considerando esse valor todas as luminárias gerais. Então, cada luminária central ali, o trilho elétrico, as luminárias centrais do banheiro, a luminária da cozinha e também as luminárias intermediárias. Como intermediárias, eu estou classificando as fitas LEDs. Então, para esses dois itens, luminárias gerais e fitas LEDs, a gente tem o valor de R$ 2.710. E o próximo item é a vidraçaria. Como é que nesse apartamento a gente não tem sacada, não teve nenhum valor aí de investimento para o fechamento em vidro da sacada, o único custo que a gente teve foi com o box. E vale ressaltar que esse box específico, ele é um box diferente, ele é bem mais trabalhado, ele tem ali os caixilhos, o metalon em volta de tudo, formando cada uma dessas pecinhas. Então ele é um box diferente, muito mais trabalhado e por isso que ele vai ter um valor mais elevado do que um box aí tradicional. Então esse box, só ele, né, porque na parte de vidraçaria foi só isso, porque os espelhos já estavam inclusos na parte de marcenaria, ficou no valor de R$ 3.210. Mas lembrando que é porque ele é uma peça única e exclusiva. Se você pegar algum box aí padrão, vai ter um valor bem mais baixo. O próximo item que eu vou comentar aqui são os eletrodomésticos e eu devo falar para vocês que vocês precisam muito levar eles em consideração na hora da reforma. Isso porque eles têm um custo elevado também, então precisa ser bem pensado e planejado. Por exemplo, aproveitar aquelas promoções que sempre tem no ano, isso é muito importante para te ajudar aí a economizar, se esse for o seu caso, claro. Então, para esse apartamento, ele comprou os eletros mais tradicionais que normalmente vai encontrar em todas as casas, que foi geladeira, micro-ondas, o cooktop e o forno, um depurador e a lava e seca para lavanderia. Foram só esses itens, não teve lava-louça, nenhum item especial. Para esses eletros ficou o valor de R$ 10.080. E o próximo item são as louças e os metais. E aqui, gente, merece muita atenção porque esses itens, tanto as louças quanto os metais, é um item que você pode gastar tanto pouco quanto muito, assim, o céu é o limite. Existem muitas possibilidades, há acabamentos que vão te fazer gastar muito mais. Por exemplo, se você optar ali pelo cromado, que é aquele prata, que é aquele mais tradicional, você vai gastar muito menos do que se você optar por metais ali no acabamento preto, rose gold, dourado. Eles têm um valor muito mais elevado, que chega aí a ser mais que o dobro. Então você precisa ponderar também o que você vai querer investir, qual o acabamento, porque isso vai interferir nos valores. Aqui, para esse espaço, o cliente conseguiu economizar bastante, porque ele conseguiu aproveitar muitas promoções e ele também pegou algumas marcas alternativas. Então, com isso, ele conseguiu aí reduzir bem o valor. Então, apesar dos metais dele serem pretos ali no banheiro, ele conseguiu peças bem mais econômicas e por isso a gente conseguiu chegar num valor de louças e metais de R$ 3.640. E também vale lembrar aqui para vocês que ele não trocou, por exemplo, a bacia sanitária, ele não trocou alguns itens ali, o chuveiro ele também reaproveitou, o chuveiro elétrico, então tudo isso também aí deu uma barateada. Outro item que não pode ser esquecido é a tapeçaria, que você vai precisar de cortinas, persianas, vai precisar de um tapete gostosinho, confortável, para você colocar no seu espaço. Aqui, como no item de louças e metais, ele também economizou bastante, ele comprou essas persianas já prontas, então ele foi ali numa Leroy Merlin, alguma loja já pronta e comprou essas persianas prontas, então tanto para o quarto quanto ali para a cozinha, que foi onde ele colocou essas duas persianas rolôs, ele já comprou pronta, e para a sala ele colocou também uma cortina já pronta, então ele não mandou fazer com a tapeçaria. Quando você manda fazer com a tapeçaria sob medida, que você pode personalizar muito mais, também tem um valor ali mais elevado. O tapete, ele também a mesma coisa, comprou já um modelinho pronto da internet. E aí, por isso, toda essa parte de tapeçaria, com as duas persianas do quarto e da cozinha, a cortina da sala e o tapete, saiu por tudo isso R$ 1.440. E por fim, a gente tem os mobiliários soltos, que aqui para esse apartamento não teve tanta coisa, já que ele fez quase tudo com a marcenaria. Então, para os móveis soltos, a gente tem aqui a cama de casal, na verdade é uma cama queen. A gente tem também o sofá,
as duas cadeirinhas que ficam ali na bancada da marcenaria e também a cadeira do escritório. Mas ele já levou da casa dele tanto a cadeira do escritório, que era uma cadeira confortável que ele já tinha, quanto também a cama. Então, nenhum desses dois itens eu estou considerando porque ele reaproveitou o que ele já tinha. Então, para esse valor que eu vou passar agora, tá considerando o sofá que ele comprou e essas duas cadeiras para ele colocar ali na mesinha bancada, né? Que seria a parte da mesa de refeições dele. Então, esses dois itens ficaram no valor de R$ 3.900, tá bom? E aqui nesse apartamento, a gente teve um item especial. Não é sempre que a gente vai ter, mas nessa situação a gente teve. Por quê? O ponto de gás ele ia ficar bem atrás do forno. Eu não gosto que isso aconteça, nem é indicado em nenhum manual, porque se der algum problema com o gás, tiver algum vazamento, para você fechar esse gás, você precisaria retirar o forno, o que complica muito as coisas. Então, sempre que acontece isso, eu puxo esse gás mais para o lado. Não é um valor, um custo que você vai ter super alto e vai deixar a sua casa muito mais segura. Então, a gente fez essa troca de gás com um técnico, com um profissional, então a gente alterou a posição dele e esse serviço teve o valor de R$ 400. E com todos os itens descritos, a gente tem um valor total aqui de R$ 90.105. Agora me conta, o que você achou? Caro, barato? Comenta aqui que eu quero muito saber. Se a gente pegar esse valor e dividir pela metragem quadrada dele, a gente vai ter um valor médio de R$ 2.435 por metro quadrado, que é um valor muito bom para a reforma completa de um apartamento, pensando que uma obra de médio padrão hoje em dia, você vai gastar aí em torno de R$ 3.000 a R$ 4.000 um metro quadrado, pensando que você vai fazer ali todo o espaço, né? Marcenaria, pedra, investir em todos esses itens. Então, R$ 2.500 o metro quadrado ficou um valor excelente. Mas lembrando que tem aquele acréscimozinho que você precisa fazer, porque essa obra a gente realizou no início de 2022. Então, tem alguns valores que agora vão estar diferentes. Mas, em todo caso, esse vídeo vai te dar um super norte para você conseguir entender o quanto você vai gastar em cada um desses itens, ou pelo menos ter uma noção geral do quanto você vai gastar, para você conseguir visualizar o que pesa mais no orçamento, onde que você tem que economizar e até a quantidade, o quanto de valor você vai precisar para fazer uma reforma, por exemplo, desse porte. Então, é muito legal eu ir explicando todos esses detalhes, tudo que está incluso, para vocês entenderem o quanto custa cada uma dessas coisas. E por isso eu vou pedir para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like, isso ajuda demais a gente. Também aproveita, pega esse vídeo e manda para o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente a ter um norte aí durante a reforma. E é claro, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações, assim o YouTube te avisa sempre que tem conteúdo novo. E se você quer algum tipo de vídeo, algum estilo, ou se você quer algum tema diferente, pode comentar aqui embaixo que eu vou pegar os comentários para preparar conteúdos para vocês, ou se não, manda lá na minha outra rede, no meu Instagram, @estudioarc56. Hoje a gente também tem uma rede lá no TikTok, que também é @estudioarc56, tanto no Instagram quanto no TikTok, tem conteúdo novo todos os dias, então aproveita para acompanhar a gente por lá. E aqui no YouTube a gente sempre tem vídeo novo às quinta-feiras, os vídeos longos, e de domingo os vídeos curtos. Então também tem muito conteúdo para você aproveitar e maratonar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!